Boa noite. Boa noite a todos aí. Feliz de te rever. Com carinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mário. Boa noite, Leila. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Sempre voltam animados, tá, dos grupos. Fico feliz. Vamos lá. A gente vai iniciar fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. Vamos ver a página de hoje. Cumprimente a seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e acabrunhada pode instilar veneno num coração alegre. Derrama alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. Muito bom mesmo, né? A gente encontrar com alguém, cumprimentar e ter aquele sorriso, aquela alegria. E, por outro lado, também, energias negativas, quando a gente encontra aquele que só abre a boca para reclamar, para falar que está tudo ruim na vida. Então, que a gente possa sempre cumprimentar com felicidade os nossos amigos, tá bom? Eu vou pedir a Eliane para fazer a prece, tá bom, minha amiga? Treinando você, hein? Agradece. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por mais esse dia, Senhor, na nossa jornada, pela evolução. Muito obrigada pelo alimento, pela casa, pelo abrigo, Senhor. Pelo trabalho, Senhor, que nós estamos no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, temos que agradecer, Senhor, pelo trabalho, da onde nós tiramos o nosso sustento da nossa casa, Senhor. Olhar por todos os irmãos, Senhor, que estão necessitados, que estão nos leitos de hospitais, nos cárceres, nas ruas, Senhor. Abençoa o irmão que vai fazer o estudo e a todos que estão aqui esperando, né, para receber esses ensinamentos, Senhor. E abençoa todos os espíritos encarnados e desencarnados, Senhor, que vão participar nesse momento do nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Eliane. Eu vou, então, dar início ao nosso estudo. Quem vai fazer hoje a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa amiga Fátima. A gente está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Ela vai ler o item 4, o 5º parágrafo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela para que a gente possa acompanhar. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeito, item 4, 5º parágrafo. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem sensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como o músico, que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre consegue quando tem a vontade firme. Bom, na conclusão do item 4, deixa claro o verdadeiro e sincero espírita, ele foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. E compara ao músico que se comove
com os acordes, mostrando que a influência energética da música vai depender da evolução espiritual de cada um. Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte, coloca o seguinte: a música é a voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas, e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras. A música, melhor que a palavra, representa movimento, que é uma das leis da vida. Eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Nem a poesia, nem a música suportam a mediocridade. Daí a importância de abastecer nosso ser com um belo, com músicas que possam nos sensibilizar e contribuir com o despertar de nossos espíritos, que faça vibrar em nosso coração e nos levar a uma viagem mais elevada. Já Platão, esse célebre filósofo grego, afirmou: a música é uma lei moral. Ela dá uma alma ao universo, asas ao pensamento, um impulso à imaginação, um encanto à tristeza, a alegria e a vida a todas as coisas. Ela é a essência da ordem e eleva em direção a tudo o que é bom, justo e belo, de que ela é a forma invisível, porém surpreendente, apaixonada, eterna. Já Kardec continua dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ou seja, o verdadeiro espírita nunca se sente detentor de todo saber. Sabe que é necessário o estudo constante, aliando a prática, fazendo autoanálise de seus pensamentos e atitude, se esforçando no processo diário de crescimento, seguindo a recomendação de Santo Agostinho para a transformação moral. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Agora, para descontrair um pouquinho, né? Eu puxei a sardinha um pouquinho para o meu lado, né? Então, eu procurei trazer de uma forma assim, mais descontraída um convite para vocês. Antes, eu darei uma pequena explicação para vocês entenderem o que cada um deverá fazer. A nutrição ortomolecular, ela descreve a prática da prevenção e tratamento de doenças, proporcionando ao corpo quantidades necessárias de substâncias que são naturais para o corpo, ou seja, a falta de vitaminas e minerais. Citei a nutrição ortomolecular por ela ser mais específica. Ela trabalha a nível celular. E se pensarmos a nível espiritual, o que falta para ser um bom espírita? Para alcançar a transformação moral, prevenindo e tratando doenças espirituais. Como ser mais específico, né, como a nutrição ortomolecular, e alcançar esse nível celular espiritual? Essa receita deverá ser prescrita por cada um. Não necessita graduação, pós-graduação. Basta fazer, como disse Santo Agostinho, uma autoanálise. Eu vou apenas citar os princípios ativos e cada um prescreverá suas receitas. Irá manipular as cápsulas para ingestão diária e assim harmonizar a química espiritual, repondo o que está deficiente e eliminando o excesso, ou seja, reduzindo a toxicidade. Vou dar uma dica que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8. Vamos lá aos nossos itens. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto. Não esqueça de ajustar as fórmulas conforme a evolução. Ok? Agora é com vocês. Obrigadão.
Fátima, muito bom. Receitinhas, os ingredientes. Agora, cada um faz essa receita da forma que considerar melhor, colocando mais ou menos, né, cada ingrediente desse que você falou Cada aí. cápsula. É isso aí. Exatamente. Muito bom, minha amiga. Muito obrigada pelo teu estudo, Obrigada pelo a teu vocês. comentário. A gente, então, passa para os grupos que trabalharam. O primeiro... É engraçado que quando você falou assim, vou puxar a sardinha para o meu lado, eu falei, lá vem comida. Falou em sardinha, já começou com a comida. Vamos lá. O primeiro grupo é o Ivone Pereira. Ficou com o Jorge, com a Olívia e com a dona Iris, minha mãe. Quem vai falar pelo grupo? Sejam bem-vindos. Poxa, Adriana, tudo bem? Sou eu. Bem-vindo, Jorge. Escalaram aqui. Então, eu vou falar um pouquinho de que cada um falou. A Olívia, ela se prendeu muito na parte do texto em que ela entende que quando a gente chega nesse nível de chegar a ser esse espírita que a gente vem estudando nesse item 4, é quando a gente realmente consegue se abastecer da verdadeira fé. E essa fé inabalável é capaz de fazer com que a gente se transforme realmente e atinja aquela proposta de se transformar interiormente. E ela comentou que no mundo profissional dela, ela viu o quanto é difícil você tirar pessoas de determinados comportamentos tidos como não saudáveis. Mas ela também se impressiona, isso pela ciência, né? Pela ciência da profissão dela. Mas ela se impressiona como várias religiões, várias doutrinas, né, ocidentais, orientais, cristãs ou não, são capazes de mudar a vida dessas pessoas pela fé. Então, ela fica impressionada com isso, quer dizer, há um elemento ali que sai da razão e, como ela mesma disse, habita o coração. Né? Então, ela bateu bastante nessa tecla, que é uma proposta desse item aí. Eu falei bastante dessa transformação interior, né? Que esse é o segredo, a gente já vem batendo nessa tecla desde que a gente começou no item 4, e que, como eu falei, acho que foi antes de ontem, eu falei que algumas coisas a gente consegue compreender pela razão e pela ciência, isso falando do espiritismo. Mas há momentos que só o coração mesmo, e é quando essa referência da música, do músico, né, que a Fátima citou, quando você ouve ou participa com o coração, o reflexo disso, o resultado disso é muito mais amplo. Acho que o capítulo fala disso também. E a dona Iris, capítulo 1, parágrafo, né? E a dona Iris voltou a reforçar que para você chegar nesse ápice, você tem que ser realmente uma pessoa que tem aquela proposta de ser correta, né? Íntegra e correta. Porque se você ser consciente na fala, consciente no comportamento, consciente no pensamento, consciente na atitude, porque se você também não tiver essas preocupações, acho que a Fátima falou um pouco disso da autorreflexão, você não chega a se candidatar a ser um bom espírita, né? Então, eu falei um pouquinho de que cada um dos três do grupo falaram. Muito bom. Muito obrigada, Jorge, por ter feito essa síntese da conversa de vocês. E eu achei interessante o que você falou com relação ao que a Fátima falou sobre a música, por exemplo, é uma questão de entrega, né, para aquilo que você escolheu. Eu lembro do primeiro sarau que a gente fez lá no Cefac, depois do sarau, o Carlos Mariano veio conversar comigo, ele falou assim, poxa, eu sempre fui assim, desligado para a música, mas eu estou com vontade de vir participar do sarau. E como eu estou vendo a música agora de uma forma diferente, eu prestei atenção na letra, eu prestei atenção na melodia, tocou meu coração. Daqui para frente eu sei que eu vou ouvir as músicas de uma forma diferente. Então, quer dizer, ele se permitiu primeiro, né, estar ali, com o coração aberto, e aí deixou entrar, a emoção entrar, a música. Eu achei muito bonito o que ele falou, eu acho que tem um pouco a ver com a conversa de vocês aí. Obrigada, Jorge. A gente vai para o grupo Meimei, ficou com a Fátima, com a Yara e com o Mário. Bem-vindos, bem-vindo especial para a Yara, participando aqui do nosso estudo. Quem ficou de falar? Mário?
É, sou eu. Bem-vinda, A gente amigo. estava conversando, né, com a Fátima, né, e a Fátima já estava tecendo os comentários sobre a arte, né? Já estava puxando essa linha de raciocínio que ela até comentou aí também, até a parte comparativa aí da nutrição. Mas, na verdade, a gente fica pensando, eu estava comentando com elas que a gente não é bom ainda, né? Até o Jesus quando comenta lá, né? Por que me chamas bom? Né? Mestre eu sou, mas bom só Deus está no céu. Mas, independente disso, a constatação é que nós podemos se encaminharmos a ser bons espíritos, né? Através dos exemplos, através do estudo, através da instrução, através do trabalho na caridade, do trabalho normal, e como o Jorge comentou muito bem, pelo nosso comportamento ser ético, comportamento ser saudável, comportamento ser sempre pró alguma coisa, né? Tentar vencer aquela dificuldade que nós temos dentro de nós, que são ainda trazidas lá de trás das nossas encarnações anteriores, as nossas fixações, não só religiosas, como de costumes, a gente mudando isso, né? Então, eu acho que a grande tchan é essa mudança. E quanto aos exemplos, é interessante, porque às vezes eu fui consertar um livro, né, numa papelaria. Consertar um livro, porque eu tenho essa mania, pego um livro meio ferrado, acabo consertando o livro, porque eu acho que é um crime jogar aquela instrução toda fora. Alguém pode ler. E eu gosto muito disso. Aí eu estava consertando um livro espírita, e levei na papelaria ali, que cuida daqui, etc. Tal. E eles ajeitaram lá um livro, etc. Tal. Eu falei, não, isso aqui, ó, toma aqui, se você não fez a conta certa, eu voltaria aqui para resolver, para pagar, etc. E tal. Comentando com o dono lá no caixa, né? Alguma divergência da Xerox, alguma coisa, não me recordo bem. Aí ele falou, não, esse livro aqui, né? Não, eu sei que vocês não fazem isso. Olha só, eu sei que vocês não fazem isso. Interessante como as pessoas têm uma ideia diferenciada e como às vezes a gente não presta atenção nisso, as pessoas estão vigiando para ver se você pratica o que você estuda, pratica o que se você se esforça pelo menos. Os espíritos não vão querer que você mude da água para o vinho, mas que você pelo menos se esforce, né? Eu acho que o grande tchan é esse, é pedir forças a Deus todo dia, tentar fazer uma boa leitura. O importante é a gente não cair e permanecer deitado. Se a gente cair por algum motivo, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, levante. Levante de alguma forma. Levante capengando, levante de quatro, de gatinho, levanta. Levanta, porque é isso que eles estão esperando de nós, é a persistência no lutar. Eu acho que isso já vai encaminhar você para ser um bom espírito. Ou, na verdade, verdadeiro cristão, como a gente estudou, né, anteriormente, né, que o verdadeiro espírita é forçosamente o verdadeiro cristão. Uhum. Fora do evangelho, né, não tem condições. E vou aqui falar de novo, né, como diz Djalma Santos, Jesus sempre. Djalma Santos não morreu, continua encarnado, tá? Jesus sempre. Muito bom, Mari. E essa coisa do levanta, levanta ainda que você não consiga sozinho, estica a mão que a gente ajuda você a se levantar, uns aos outros, mas não fica lá caído como o Mário falou, não. Muito bom. Vamos então para o grupo Emmanuel, ficou com a Eliane, com a Sônia e com o Fernando. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Adriana, na verdade a gente acabou que não escolhe, não ficou determinado para ninguém falar, não. Não sei se a Sônia ou o Fernando quer falar, se eles quiserem. Senão eu posso falar. Fale. O entendimento que nós tivemos e que nós estávamos conversando é que você sempre tem que, por mais que aconteçam, né, as coisas, a dificuldade, você tem que perseverar. Quando ele fala aqui que a sua fé é inabalável, a gente fala que a nossa fé é inabalável, mas na primeira dificuldade a gente fica, ai meu Deus, me ajuda, ai meu Deus, por quê? Né? Na verdade, o verdadeiro espírita, não que ele não passe por dificuldades, né? Mas ele realmente ele mantém a fé dele segura, né?
e ele sempre caminha para frente, fazendo o bem, sem olhar a quem, né? Eu achei interessante esse pedacinho que fala assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Aquele orar e vigiar todos os dias, né? De manhã, quando você acorda, faz a sua prece com confiança, com fé, e no decorrer do dia, algumas adversidades vão acontecer. Ninguém está aqui para viver só de felicidade, né? Nós vamos ter momentos no dia, na semana, no mês, enfim, né? De altos e baixos. A questão é como você mantém a sua fé diante dessas situações, né? E chegará um momento, né, que ele se tornará aquele homem de bem, que a fé dele será inabalável e ele ficará ali firme no propósito de servir sempre no bem. Foi essa conclusão que nós chegamos. Muito bom. É sempre assim, quando a gente se integra aqui no nosso estudo e quer aprender, é uma autorreflexão o tempo todo, né? Hoje, por exemplo, eu estava na cozinha e meu filho estava assim, me testando a paciência, e aí teve uma hora que ele me chamou e eu falei de uma maneira um pouco agressiva com ele, e aí ele olhou assim para mim, aí eu voltei a fazer a comida e fiquei pensando, se fosse um estranho, eu teria respondido assim? De forma, não queria. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, desculpa, filha, porque a mãe está cheia de coisa para fazer. Assim, mas na hora veio a autorreflexão. É isso que a gente precisa fazer diante de todas essas adversidades. É uma coisa simples dentro de casa, mas a gente passa por tantas coisas no nosso dia a dia, né? A gente precisa o tempo todo estar pensando. Muito bom. Obrigada, Adriana, querida. Oi. Adriana, e eu falei isso com a Eliane, que esse estudo confronta a gente com essa situação. A gente ainda tem essas atitudes, mas de imediato a gente reflete e volta. Isso é o que a gente está tirando de bom. Isso. Nós falamos sobre isso, nós conversamos sobre isso. A doutrina nos ensina que a gente não vai mudar nada, a gente vai continuar tendo problemas, mas o que a gente vai fazer com o problema diante disso é o que vai fazer a diferença. É isso aí. Como o Mário falou, não é de uma hora para outra que você muda, não. De jeito nenhum, ninguém espera isso de ninguém. A partir do momento que você já reconhece essas imperfeições, ainda que pequenas, que podem ser grandes para o seu próximo, já é o primeiro passo, né? Obrigada, é o seu propósito, né? Tchau, tchau. Obrigada, Eliane. Vamos então para o grupo Herculano Pires, ficou com o João, com a Marília e com a Marta. Bem-vindos. Quem vai falar? Marília? Boa noite. Bem-vinda. Bom, o que me chamou a atenção, logo de início, eu falei para o João, que a Martinha ainda não tinha entrado, Kardec nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços, eu sublinhei esforços, que faz para domar suas más inclinações. Aí eu estava dizendo, eu acho que não quer dizer para ser espírita, ela tem que ser perfeita, porque não existe perfeição ainda no nosso, né? De provas e expiações. Então, o ser para ser espírita, ele não precisa ser perfeito, ele tem que se usar para se melhorar. Está lá o que o Kardec fala. E aí o João falou assim, mas eu acho que a gente está passando num momento tão difícil, todo mundo com medo de morrer, inclusive o espírita com medo de morrer. Eu acho que isso é falta de fé. Aí eu argumentei, não acredito que seja de fé para o espírita que tenha um receio em morrer, em desencarnar. Por quê? Porque, pelo nosso esquecimento, nós não sabemos quem estará nos esperando do outro. Nós também não sabemos em que grau de evolução nós estamos. Será que eu estou mais para a perfeição ou menos para a perfeição? Aonde é que eu estou nesse grau né? Nessa escada aí? Aonde é que eu estou? Então, eu não sei. Quem está me esperando do outro lado? Inimigo da outra encarnação que pode vir a turbar essa minha desencarnação? Até que ponto ele vai me desequilibrar
na desencarnação? Será que é o merecimento dos bons espíritos estarem me esperando lá do outro lado? Então, eu acho que não é falta de fé, é pelo desconhecimento do que há, do que nós vamos encontrar do outro lado. E aí a gente vai vendo, né, que o verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina, conforme as obras de Kardec, mas que tem que aplicar. Pelo menos ele tem que se esforçar. Não basta eu conhecer a doutrina, né? Eu tenho que me esforçar. E aí eu vi que na revista Espírita de agosto de 1865, Kardec escreve que ele reconhece como é difícil alcançarmos uma só virtude numa encarnação, mas que não se deve desistir dessa pretensão. Pelo contrário, acredita nela e quer que os espíritas insistam nessa luta interior para o seu progresso. Então, nós temos que lutar para progredirmos, nós temos que fazer esses esforços que ele fala lá nesse último parágrafo, lá no finalzinho ele fala isso. Então, esse esforço é nosso. Por quê? Nós vamos ter maus pensamentos, né? Uns já não tem mais, já realiza progresso. Mas aquele que tem, mas que repele esse mau pensamento, está em vias desse progresso. Agora, tem aqueles que se comprazem nesse mau pensamento. Aí, infelizmente, eles estão mal assistidos, né? Então, eu acho que é isso. É o esforço que cada um de nós tem que fazer. E João ainda falou da música, como a música nos toca, que todo mundo já falou aí. Que a música nos toca muito. E a doutrina também, algumas leituras que fazemos, nos toca muito. Com né? certeza, A gente verdade. com essas leituras, né? Com alguns textos que são trazidos. Então, é basicamente Obrigada, isso. Maria. Ótimo. Obrigada pela tua colaboração aí, por ter falado pelo teu grupo. Excelente reflexão. Mas que a gente realmente se esforce para não ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte, né? Porque, para mim, eu estou trabalhando para isso. Estou trabalhando Eu cada também. dia para não ter medo. Eu também, mas quando eu chegar lá, eu vou ficar horrorizada. Não vou, não. Eu vou já chegar do outro lado pedindo perdão a todos, né, a quem eu fiz algum mal nessa ou em outras vidas. Com certeza. A gente já pede aqui encarnado, né, Adriana? A gente já pede perdão aqui encarnado. Eu vou tranquila, eu acho que eu vou tranquila. Acho, né? Acho, eu vou tranquila. Obrigada, Marília. O grupo Bezerra ficou com o Evaldo, com a Inês, com a Leila e com o Roberto. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Eu. Vamos lá, Roberto, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Adriana, esse episódio aí da cozinha com seu filho é porque você não colou aquilo que eu recomendei, aquela página de ontem da Estrela Oculta, na porta da geladeira, porque é exatamente para esses momentos, né, da gente, na hora que acontecer, a gente tem que ver aquela página e contar até 10. Né? Verdade. Aos pouquinhos a gente vai. A doutrina espírita, quando a gente toma contato com ela, assim, em qualquer circunstância, nós ficamos deslumbrados, né? A palavra é essa. Eu, por exemplo, acho que se eu não fosse espírita, dificilmente eu teria uma religião. Mas o espiritismo, pela sua lógica, pela sua coerência, pela oportunidade até de fenômenos que eu já tive o prazer, o espiritismo nos dá assim vamos dizer assim, uma convicção, uma certeza absoluta, né? Na transcendência, na imortalidade e a lógica do espiritismo, como aconteceu com Eurípides Barçanufo, né? Como aconteceu com o próprio Chico Xavier em determinado momento, é uma coisa muito forte. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que frequenta o centro espírita, qual é a sua religião? Eu falo, eu sou espírita. Mas daí para ser o verdadeiro espírita, como define esse parágrafo aí do Evangelho, é uma diferença, é um caminho que tem que ser percorrido, porque tem que haver uma interiorização para que a pessoa consiga subjugar a matéria e comece a ter outras percepções, comece a ter outras intuições, outros sentimentos. Ela tem que
em função desse conhecimento todo deslumbrante que a doutrina espírita nos traz, a pessoa tem que começar a mudar os seus objetivos. Porque uma coisa é o conhecimento, como esse exemplo aí da música tão falado hoje, a pessoa pode ouvir os acordes e pode, vamos dizer assim, mexer com as suas emoções em função da beleza dos acordes. Então, o verdadeiro espírita, como ele define aí, é aquele que efetivamente coloca no seu coração, compreende, interioriza, muda o objetivo da vida em função daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele estudou na doutrina. Eu não vou me alongar, porque acabou o tempo aí. Eu sei que você teria muito mais para falar para a gente. É verdade, não, é verdade. Não, Excelente, Roberto. Muito obrigada pelo teu comentário, obrigada a todos, né, que participaram do estudo, que fizeram as leituras, comentaram nos grupos de trabalho e que participaram aqui com a gente. Em especial, obrigada a Fátima pelo estudo. Eu vou pedir ao Evaldo para fazer a nossa prece de hoje, final. Tá bom, meu amigo? Libera teu microfone aí. Obrigado. Queremos te buscar, Jesus, mas ainda não sabemos onde te encontrar em nossos corações, porque nós ainda não conseguimos olhar para dentro de nós e sentirmos a confiança da tua presença através do teu exemplo. Mas a estrada é longa, Senhor. A caminhada é íngreme, mas confiamos que tu és o bom pastor, que não estarás distante de nós, pois tu nos afirma que estará conosco até a consumação dos séculos. Diminua, Senhor, o meu medo, o meu temor, robusteça a nossa fé para que continuemos a caminhar sob a luz dessa doutrina de consolação que o Sr. Allan Kardec nos trouxe para nos habituarmos, mestre, a não só falar em ti, mas começar a viver por ti. Ampara-nos, Senhor, amparando a todos esses irmãos que se encontram ligados a esse culto diariamente. Somos todos necessitados do teu amor e muito mais ainda da tua misericórdia. Se conosco, mestre, hoje e sempre com as graças de Deus. Assim seja, Evaldo. Muito obrigada pela tua prece. Eu tinha separado uma música, que interessante. Eu tinha separado uma música e depois eu leio uma outra música, falei assim, vou deixar aqui como um plano B. E é o plano B que eu vou colocar, porque todo o nosso estudo enveredou, eu acho que para isso, né? Para essa questão da fé. Então, eu vou colocar aqui, só um minutinho. O plano B não estava aqui, só um minuto. Agora vai. Tenhamos fé. Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira
sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Bom, enfim, eu acho que a música toca em pontos importantes do nosso estudo de hoje, né? Levanta-te, alegra-te, né? O ensinamento, o esforço, como Marília sublinhou, eu acho que traz as informações que corroboram o nosso estudo de hoje. Uma boa noite a todos, muito obrigada, né, pela participação de todos e fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, galera. Volte sempre. As vibrações. Obrigada. Boa noite, bem-vindo aí. Seja Boa bem-vinda. noite a todos. Obrigado, Jorge. Obrigada. Boa noite, pessoal. Nada. Boa noite. Isso. Boa noite a todos aí. Estamos juntos.